Poder militar Estados Unidos versus Venezuela. 2 nações. 2 exércitos. Uma comparação impressionante. Hoje vamos analisar de forma objetiva e detalhada o poder militar dos Estados Unidos da América contra a Venezuela. Prepare-se para números surpreendentes e diferenças estratosféricas. De um lado, a maior potência militar do planeta. Do outro, uma força regional sul-americana. Vamos aos fatos. Começamos pelos números mais básicos. Quantos soldados cada nação possui? Os Estados Unidos mantêm aproximadamente 1.328.000 soldados ativos, além de 800.000 reservistas e 442.000 membros da Guarda Nacional. No total, os americanos podem mobilizar mais de 2,5 milhões de pessoas treinadas e equipadas. A Venezuela, por sua vez, possui cerca de 123.000 soldados ativos e estima-se que tenha 220.000 reservistas. Embora o governo venezuelano afirme ter milhões de milicianos na Milícia Nacional Bolivariana, o treinamento e equipamento desses combatentes é extremamente limitado. Em termos de militares ativos e bem treinados, os Estados Unidos possuem mais de 10 vezes o efetivo venezuelano. Agora olhemos para os céus. A força aérea é fundamental na guerra moderna, e aqui a diferença se torna ainda mais brutal. Os Estados Unidos possuem mais de 13.300 aeronaves militares. Isso inclui 1.854 caças de superioridade aérea, com modelos de quinta geração como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, considerados os mais avançados do mundo. Os americanos também operam 945 aviões de transporte estratégico, 983 helicópteros de ataque Apache e Cobra e um total de 5.463 helicópteros, sem contar os centenas de drones militares, incluindo o letal MQ-9 Reaper. A Venezuela possui apenas 207 aeronaves militares no total. Destas, estima-se que apenas 42 caças estejam operacionais, principalmente Sukhoi Su-30 de origem russa e alguns velhos F-16 americanos que, ironicamente, não recebem mais manutenção por sanções. A Venezuela tem 88 helicópteros, mas a maioria da frota venezuelana está inoperante por falta de peças de reposição e manutenção adequada. A diferença é brutal. Os Estados Unidos possuem 64 vezes mais aeronaves que a Venezuela. Mas não é só quantidade. A tecnologia americana está décadas à frente. Enquanto os EUA operam caças stealth invisíveis aos radares, grande parte da frota venezuelana está simplesmente parada nos hangares. Nos mares, a disparidade é ainda maior. Os Estados Unidos possuem 472 navios de guerra, incluindo 11 porta-aviões de propulsão nuclear. Cada um desses gigantes pode transportar até 90 aeronaves e projeta mais poder militar do que a maioria dos países do mundo inteiro. Nenhum outro país possui mais de 2 porta-aviões. A Marinha Americana também opera 68 submarinos nucleares, sendo 14 submarinos balísticos com capacidade de lançar mísseis nucleares e 54 submarinos de ataque. Além disso, contam com 92 destroyers, 23 cruzadores e dezenas de fragatas e navios de combate litorâneo. A Venezuela possui 49 embarcações navais no total, 0 porta-aviões. Possui 4 submarinos diesel-elétricos da classe Sábalo, fabricados nos anos 70 pela Alemanha, com status operacional altamente questionável. Tem 6 fragatas e 39 embarcações de patrulha costeira. Sua capacidade de projeção de poder é praticamente 0. A Marinha dos Estados Unidos não é apenas a maior do mundo, ela é maior que as próximas 10 marinhas somadas. Com seus 11 porta-aviões, os iliciúrios já podem projetar poder aéreo em qualquer oceano do planeta a qualquer momento. A Venezuela, por sua vez, possui uma marinha de defesa costeira, sem capacidade de operações oceânicas de grande escala. Em terra, a superioridade tecnológica americana é igualmente impressionante. Os Estados Unidos possuem 4.657 tanques de batalha, com destaque para o M1 Abrams, considerado um dos melhores tanques do mundo, equipado com blindagem composta de urânio empobrecido e sistemas de mira computadorizados.
A frota americana conta com 39.223 veículos blindados de combate, incluindo os Bradley Fighting Vehicles e Strykers. Possuem 1.498 sistemas de artilharia autopropelida e rebocada, incluindo os modernos M109 Paladin e sistemas de foguetes múltiplos HIMARS e MLRS. A Venezuela possui 390 tanques, principalmente T-72 e AMX-30 de origem soviética e francesa, muitos dos quais estão desatualizados ou com manutenção precária. Tem 1.027 veículos blindados e 528 peças de artilharia. Embora a Venezuela tenha um número razoável de artilharia, a tecnologia e capacidade de manutenção ficam muito atrás. Os tanques americanos têm sistemas de visão noturna, computadores de bordo e podem atirar em movimento com precisão. Grande parte dos tanques venezuelanos são modelos dos anos 70 e 80. Agora chegamos ao aspecto mais assustador: o arsenal nuclear. Os Estados Unidos são a segunda maior potência nuclear do mundo, com aproximadamente 5.400 ogivas nucleares. Destas, cerca de 1.770 estão operacionalmente destacadas, prontas para uso imediato. Os mísseis balísticos intercontinentais Minuteman III podem atingir qualquer ponto do planeta em menos de 30 minutos. Os submarinos nucleares classe Ohio carregam 20 mísseis Trident II cada um. Cada míssil com múltiplas ogivas nucleares independentes. Os bombardeiros estratégicos B-2 Spirit e B-52 Stratofortress podem lançar mísseis de cruzeiro nucleares. A Venezuela não possui arsenal nuclear. 0 ogivas, 0 capacidade de dissuasão nuclear. 0. Esta é talvez a diferença mais significativa em termos estratégicos. A simples existência de armas nucleares torna qualquer conflito direto com os Estados Unidos absolutamente impensável para qualquer nação sem capacidade de retaliação nuclear. Falemos sobre dinheiro, porque orçamento militar é fundamental. Em 2024, os Estados Unidos gastaram 842 bilhões de dólares em defesa. Isso representa aproximadamente 38% de todos os gastos militares do mundo inteiro. Para colocar em perspectiva, os CELIPONIMUA gastam mais em defesa do que os próximos 10 países somados. Este orçamento gigantesco financia pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta, manutenção de equipamentos, treinamento constante, salários competitivos e operações globais. A Venezuela, enfrentando uma crise econômica devastadora, gasta aproximadamente 800 milhões de dólares por ano em seu orçamento militar oficial, embora o número real seja difícil de verificar. Isso significa que os Estados Unidos gastam mais de 1.050 vezes o orçamento militar venezuelano. Os EUACWA gastam em um único dia mais do que a Venezuela gasta em 3 anos inteiros. A tecnologia militar americana está em outro patamar. Os Estados Unidos desenvolvem e operam sistemas que parecem ficção científica. Drones autônomos com inteligência artificial. Sistemas de defesa antimísseis como o THAAD e Patriot. Satélites militares que fornecem comunicação e vigilância global 24 horas por dia. Sistemas de guerra cibernética capazes de paralisar infraestruturas inteiras. Bombas guiadas por GPS com precisão de metros, aviões invisíveis ao radar, lasers militares em desenvolvimento para defesa antimísseis e antidrone. A Venezuela opera principalmente com equipamento soviético e russo dos anos 80 e 90. Embora alguns sistemas russos sejam competentes, a falta de manutenção, peças de reposição e atualização tecnológica reduz drasticamente sua eficácia. A Venezuela não possui capacidade significativa de guerra cibernética, satélites militares ou sistemas de comando e controle modernos. A capacidade de projeção de poder é outro fator crucial. Os Estados Unidos podem mobilizar forças militares para qualquer ponto do planeta, em questão de horas ou dias. Com mais de 750 bases militares em 80 países diferentes, presença naval permanente em todos os oceanos, através de seus grupos de batalha de porta-aviões, capacidade de transporte aéreo estratégico,
com aviões C-17, C-5 e C-130, e acordos de reabastecimento e apoio logístico globais, os Emir-CA são a única nação com verdadeira capacidade de projeção de poder global. A Venezuela pode defender seu território nacional. Mal, sua capacidade de projetar poder além das fronteiras é praticamente inexistente. Não possui bases internacionais. Sua marinha é costeira. Sua força aérea tem alcance limitado. E seus recursos logísticos são insuficientes até para operações dentro do próprio país. Em termos de aliados e tratados, os Estados Unidos são membros fundadores da OTAN, a maior aliança militar da história. Possui tratados de defesa mútua com Japão, Coreia do Sul, Austrália, Filipinas e muitos países latino-americanos. Tem parcerias de segurança com Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes e dezenas de outras nações. Lidera coalizões militares internacionais e exerce enorme influência em organizações como a ONU. A Venezuela está diplomaticamente isolada. Seus principais aliados são Cuba, Nicarágua, Irã e Rússia, mas esses apoios são mais retóricos que militares. As sanções internacionais dificultam a aquisição de armas e tecnologia. Não possui alianças militares significativas, nem tratados de defesa mútua relevantes. Vamos falar de experiência de combate. Os militares americanos estão entre os mais experientes do mundo. Participaram de operações no Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia e dezenas de outras regiões nas últimas décadas. Seus soldados têm experiência real em combate moderno, guerra urbana, contra-insurgência, operações especiais e todos os aspectos da guerra contemporânea. Essa experiência é inestimável e reflete em treinamento, táticas e doutrina militar. O exército venezuelano não participa de conflitos militares significativos desde a década de 1960. Sua experiência de combate real é mínima. Participou de algumas operações de segurança interna e controle de fronteiras, mas não possui experiência em guerra convencional moderna. Isso representa uma enorme desvantagem em termos de preparo e capacidade operacional. Consideremos um cenário hipotético de conflito direto, algo que, vale ressaltar, é extremamente improvável por razões políticas, diplomáticas e humanitárias. Mas apenas como exercício analítico, em questão de horas a superioridade aérea americana seria absoluta. Os sistemas de defesa antiaérea venezuelanos, principalmente S-300 russos, seriam neutralizados por mísseis de cruzeiro lançados de submarinos e navios. Caças Stealth F-22 e F-35 destruiriam os caças venezuelanos sem sequer serem detectados. Em 48 horas, toda a infraestrutura militar crítica da Venezuela estaria destruída ou inutilizada. Bases aéreas, portos navais, centros de comando e controle, sistemas de comunicação e depósitos de munição. Ataques de precisão com bombas guiadas eliminariam alvos estratégicos com danos colaterais mínimos. Se houvesse uma invasão terrestre, o que seria completamente desnecessário dada a superioridade aérea, as forças terrestres americanas, apoiadas por poder aéreo avassalador, sistemas de inteligência e logística superior, venceriam qualquer resistência convencional rapidamente. A guerra estaria efetivamente terminada antes mesmo de começar verdadeiramente. Mas é importante contextualizar esses números frios. Poder militar não é apenas sobre destruição, é sobre dissuasão. A enorme disparidade de forças torna qualquer conflito direto impensável. E isso, paradoxalmente, promove estabilidade. Guerras modernas são caras, devastadoras e politicamente complicadas, especialmente para democracias. Os custos humanos, econômicos e diplomáticos de qualquer conflito seriam imensos para ambos os lados. O verdadeiro poder de um exército como o americano está não apenas em sua capacidade destrutiva, mas em sua capacidade de dissuadir agressões e projetar influência sem necessariamente disparar um tiro. A Venezuela, por sua vez, enfrenta desafios muito mais básicos. A hiperinflação destruiu o poder de compra dos salários militares. A escassez de alimentos e medicamentos afeta não apenas civis, mas também soldados. A falta de peças de reposição
deixa tanques, aviões e navios inoperantes. O êxodo de oficiais treinados para outros países enfraquece a qualidade do corpo de oficiais. A politização das Forças Armadas compromete a meritocracia e eficiência. Esses problemas estruturais são mais limitantes que qualquer superioridade numérica ou tecnológica de um adversário externo. Em conclusão, a comparação entre o poder militar dos Estados Unidos e da Venezuela revela uma disparidade tão grande que chega a ser difícil de compreender. Em efetivo militar, os EUA têm mais de 10 vezes mais soldados ativos. Em aeronaves, 64 vezes mais. Em orçamento, mais de 1000 vezes superior. Em tecnologia, décadas de vantagem. Em experiência de combate, incomparável. E, acima de tudo, os Estados Unidos possuem arsenal nuclear, enquanto a Venezuela não tem. Os Estados Unidos são, de longe, a maior potência militar que o mundo já viu. Sua capacidade de projetar poder globalmente, sua tecnologia de ponta, seu orçamento gigantesco e suas alianças globais criam uma superioridade militar sem paralelo na história humana. A Venezuela, enfrentando crises econômicas e políticas, possui uma força militar regional limitada, adequada talvez para a defesa territorial básica, mas completamente incapaz de competir em qualquer aspecto significativo com uma superpotência global. Esta não é uma crítica à Venezuela ou exaltação aos Estados Unidos. São simplesmente os fatos, os números, a realidade objetiva do poder militar no século XXI.